Bom, queridos, como nós estamos seguindo uma história também, estamos seguindo uma sequência, vamos iniciar um processo bem interessante, porque profecias que ainda foram dadas pelo profeta Elias e algumas pelo profeta Eliseu, elas começam a cumprir-se a partir desse momento. E hoje o Senhor está só montando o cenário, levantando os reis e os homens que hão de executar a sentença que ele estabeleceu, como, por exemplo, contra a família de Acabe, contra Jezabel. Está na hora de requerer o sangue de Nabote, o justo, que foi injustiçado e morto de maneira violenta. E então o Senhor começa a armar esse cenário nos acontecimentos de hoje. Mas antes nós temos aqui um episódio interessante. Eliseu esteve com uma viúva, supriu suas necessidades por meio daquele milagre extraordinário. E depois, no outro momento, ressuscitou o seu filho. Um outro milagre ainda maior. E essa história fica muito notória, porque as pessoas contam uns para os outros. Coisas boas andam um pouquinho mais lento do que coisas ruins, mas andam também. Se a notícia ruim anda mais rápido, mas as coisas boas também andam. Mas é interessante quando uma pessoa está disposta a ser dirigida por Deus. Eliseu foi a esta mulher e disse que Deus chamou a fome para esse lugar. Profetizou 7 anos de seca, de fome, de dificuldades. E disse para ela: encontra um lugar para tu ficar por uns tempos, para tu morar por uns tempos. Tem dificuldades, tem a família, tem filhos, para ela sobreviver. E ela escolheu a terra dos filisteus. Mas quando a fome passou, então há de retornar à sua casa, à sua terra, e, claro, tentar reaver os bens que tinha, as suas terras que tinham. E isso não é uma coisa muito simples, porque ficou muito tempo longe. Você encontra em textos semelhantes como esse, no livro de Ruth, quando as pessoas saem muito tempo, né, para voltar, para resgatar, para tomar posse de novo daquilo que tem. E ela então tem que ir ao rei, fazer suas reivindicações, para que tivesse de volta as suas terras e continuasse o seu trabalho. Mas olha só, Deus, quando tem um propósito, Deus, quando dirige as coisas, Ele faz tudo bem preparado, de maneira que você nem está sabendo o que Ele está fazendo, e Ele está trabalhando a seu favor. A chegada daquela mulher, 7 anos depois, ela própria não sabia que o Senhor já tinha, estava trabalhando antecipadamente para restaurar tudo que ela possuía antes. E por isso colocou um encontro do rei com o moço de Eliseu. O rei curioso, querendo saber das proezas, das coisas, das bênçãos, das maravilhas que Eliseu tinha realizado, das obras poderosas que ele tinha realizado. E ocasionalmente encontrou talvez com Geazi, que era moço do Eliseu, e dizia: me conta aí, me conta as coisas que Eliseu, as obras, me diz aí algumas coisas que Eliseu fez, as coisas, vamos dizer assim, que estimulam o nosso ânimo a acreditar que nós temos um Deus tão poderoso. E Geazi então começou a contar sobre essa mulher, que o Senhor restaurou a sua sorte, que o Senhor deu a provisão dentro do seu lar, e que ainda, depois de tudo isso, ainda restaurou a vida, tornou a trazer um garoto morto à vida. Que maravilha, bênção do céu. E aí então, quando ela estava chegando para fazer o pedido, o Geazi vê a vida. Olha aí a mulher, não está aí. Essa aí é a mulher que eu te falei do filho, e aí está o filho dela que ele trouxe de volta à vida. Então, não é aquela história de mata a cobra e mostra o pau, não. Mostra a cobra mesmo. Está aí, ó. A realidade está aí. O ex-morto é esse aí, a mulher é essa aí, o filho é esse rapaz aí, que Deus trouxe de volta à vida. E então o rei foi interrogá-la e perguntar como foi, ouvir o testemunho com certeza ela foi contar a mesma coisa que Geazi já tinha contado, experiências boas, né? E aí então o rei, mais do que depressa, chamou um oficial e disse: leva essa mulher aí e restaura tudo quanto é dela e traz tudo de volta do jeitinho que tem que ser feito. Aí eu fico chamando a atenção de todos nós para uma coisa. Às vezes a gente passa por alguns percalços e é colocado dentro de um processo que só o Senhor pode compreender por que foi assim, por que foi assado.
Mas o Senhor, de uma forma tão surpreendente, sem que você nem esteja se dando conta disso, Ele está preparando tudinho da forma como Ele tem que ser feito. Quando você vai lá e pergunta assim, oh, foi uma coincidência, foi um milagre, o que foi que aconteceu? Não, não tem coincidência. A realidade é que o Senhor cuida daquele que é seu. E muito antes que você peça, que nós temos essa promessa da parte de Deus, porque o Senhor, nosso Deus, sabe de todas as vossas necessidades, antes mesmo que você peça alguma coisa. Então, se você não pedisse, Ele ainda sabia. Por isso que Jesus orientou, disse assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas Ele vai acrescentar. Porque as outras coisas Ele já sabe, Ele sabe que você precisa do alimento, do pão, da roupa, das provisões, Ele sabe que você precisa de tudo que você precisa, Ele sabe de tudo. Ele só quer que você ore, porque, irmãos, orar não é só uma questão de dizer assim, eu vou orar, porque se eu não orar, Deus não me dá. Ora. Se fosse assim, o ímpio não comia, né? Porque ele não ora. Se fosse assim, um ateu não comia, não vivia, não vestia, porque eles não oram. Por que então nós temos que orar? Porque orar é muito mais do que pedir alguma coisa e receber. Orar é um relacionamento, é uma intimidade, é uma conversa, é um diálogo com Deus, é um momento de você se apresentar diante dEle, ficar junto dEle, conversar com Ele. Você já percebeu que você gosta de ficar perto de quem você ama? Você ama Deus? Gosta de ficar com Ele ali pertinho, ouvindo a sua voz, falando com Ele, percebendo a sua presença, desfrutando da sua graça? Isso é privilégio. E esse privilégio, quem tem, é o servo de Deus que busca a sua presença, que anda com Ele, que tem liberdade de falar com Ele. Por isso que nós oramos. Uma vez um irmão perguntava para mim assim, e como é que a gente vai para uma vigília e passa a noite todinha orando, meu Deus do céu? Né? O irmão chegou aqui, estava acostumado com igrejas que não fazia vigília, mas quando dá conta, quando a gente chega lá que orar 30 minutos, já pediu tudo que tem que pedir, vai ficar fazendo o que agora? Fica lá na presença dele que você descobre. Fica lá, peça, e se não tiver nada para fazer, às vezes eu digo assim, se você não tiver nada para falar, geme. E deixa Ele tomar conta de você. Deixa Ele falar no seu coração, deixa Ele manifestar a sua graça. Quando você perceber, aquele tempo passa e você diz, realmente a gente tinha mesmo que falar, tinha mesmo que ficar na presença de Deus. Porque não é só o pedir, irmão, é você estar com Ele. Mas Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe quais são as suas necessidades. Mas é bom você estar na presença dEle. Pois bem. Aqui então nós vamos encontrar um outro personagem. Ben-Hadad. Você viu esse homem no texto passado. Rei da Síria. E era um dos algozes de Israel. Ele sempre tinha o seu poderoso exército. E juntava-se com todas as suas forças para combater as forças de Israel. Mas no fundo, apesar da distância e da familiaridade pouco menor no que diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus, mas o testemunho de Israel, a presença de Deus em Israel, sempre era notório, sempre era notável que Deus tinha o seu poder e usava os seus servos. E o Ben-Hadad, rei da Síria, e não é a primeira vez que a Síria busca recurso em Israel. Eles brigavam o tempo todo, guerreavam o tempo todo. Mas o rei da Síria mandou Naamã lá para Eliseu orar por ele e ser curado. E agora Ben-Hadad está doente, é o rei da Síria, ele chama Azael, que é um dos seus líderes, e diz assim, vai lá e leva uns presentes para Eliseu, que você tiver de melhor aí, e aproveita e pergunta para Deus, o Senhor, por meio dele, se por acaso eu vou ficar bom dessa doença, se eu vou ficar restaurado, se eu vou morrer. Então, vejam o que é que nós estamos aprendendo aqui. A pessoa diz assim, eu não creio em Deus, ou eu não tenho um Deus, ou eu não sirvo a Deus. Mas eu sei que Deus fala, eu sei que Deus existe. E eu sei que Deus tem o poder e o domínio da vida. Eu sei que Deus sabe tudo. Por isso eu preciso buscar Deus. E de vez em quando a gente encontra homens que fizeram parte de uma outra história, que não tiveram nenhuma intimidade com Deus, no
no que diz respeito ao povo de Israel, como nós encontramos hoje também pessoas que nem são crentes, não têm igreja, não frequentam lugar nenhum, mas irmão, de vez em quando, para vergonha nossa, a gente encontra pessoas lá do mundo que dão melhor testemunho de caráter do que alguns crentes. Não era para acontecer isso, não. O crente era para ser a linha de frente, mas nem sempre é. Em todos os setores, não estou falando, não é porque é político, não é porque é dali ou da acolá, não, mas a gente encontra pessoas às vezes que, por caráter, se porta melhor. E é até possível encontrar pessoas, eu falei, por exemplo, quando Elias chegou a Sarepta, a Cirofenícia, a região de Sarepta já era de uma região do lado de fora de Israel. Uma região Cirofenícia. Mas aquela mulher teve a capacidade de ir lá buscar a sua água escassa e servir ao profeta. E teve a coragem de pegar o seu resto de farinha único e fazer, antes de fazer um bolo para si e para o seu filho, fazer um para o profeta, acreditando na palavra do homem de Deus que haveria provisão. E olha, não é todo crente que acredita nesse negócio. Não é todo crente que tem coragem de... O profeta chega lá e diz assim, eu quero comer alguma coisa. Diz, mas não tem nada aqui, só tem um resto de farinha, vou fazer um bolo para mim, outro para o meu filho. Vai ser nossa última refeição, nós vamos comer e esperar a morte. Aí diz, tá bom, vai fazer os 2 bolos que eu te falei. Mas antes de fazer esses 2, faz um para mim. E traz aqui para mim comer. Não é para dividir lá em 3 pedaços e fazer 3 pequenininhos e trazer, não. Antes de fazer os 2, faz um para mim, pequeno, e traz aqui para me comer. Depois tu vai lá e faz o que tu está falando. Porque assim diz o Senhor, não faltará a farinha nem o azeite. E ela acreditou nessa palavra e por isso teve as suas necessidades supridas durante todo o período da seca. Mas é preciso eu dizer, ela não era necessariamente israelita, mas não é todo crente que acredita nisso. Não é todo crente que tem a coragem de dizer assim, não vou fazer, vou servir ao Senhor, primeiro Deus, e eu sei que o Senhor é provedor e vai cumprir, vai suprir minha necessidade. Não é todo crente que acredita nisso, mas essa mulher acreditou. Então, Ben-Hadad mandou buscar ajuda lá em Israel. Chamou o homem de Deus e disse assim, leva o homem de Deus, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus e por seu intermédio pergunta ao Senhor dizendo se eu sararei dessa doença ou não. E Azael foi encontrar-se com ele levando consigo o presente. E esse presente não era, eu imagino que não era coisa pequena, porque ele ia levando 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Presentinho, né? Coisinha à toa, né? Mas, claro, ele era o rei, né? Tinha tudo para dar. Não era pela quantidade dos presentes, mas eu já disse isso aqui em outras vezes. Era costume na época, não só do povo de Israel, mas até os estrangeiros aprendiam também. Ninguém ia à casa de Deus, ou ao homem de Deus, ou falar com Deus, com as mãos abanando. Todo mundo que ia à casa de Deus, levava a sua oferta. Não é antibíblico você vir para a igreja e trazer sua ofertinha. Pode ser grande, pode ser pequena, pode ser dentro do seu coração, aquilo que está no seu coração. Mas é bíblico você chegar aqui e ter alguma coisa a oferecer ao seu Senhor. Não é nada de errado. Não devemos fazer isso, de fazer desse texto, não devemos fazer disso uma chantagem para que as pessoas façam doações sacrificiais, que as pessoas façam loucuras para fazer, não. Mas é comum dizer assim, eu vou à casa de Deus, eu vou falar com Deus, eu vou levar algo que louve e que engrandeça a Deus. Algo que Deus já me deu. É muito normal. E até os estrangeiros aprendiam isso. E jamais iriam encontrar com o homem de Deus sem levar alguma coisa que ofertasse ao reino de Deus. E ele fez isso. E como era rei, o presente foi grande. Mas ele queria saber. A pergunta era muito simples. Eu quero saber se Ben-Hadad, teu filho, olha só, teu filho, rei de Israel, rei da Síria, ou uma autoridade máxima de uma nação vizinha e inimiga, que não era uma nação de paz, vai ao homem de Deus, lá em Israel, e diz assim, Ben-Hadad, teu filho, me enviou aqui,
trouxe aqui esses presentinhos para você, e ele quer saber se por acaso ficará curado da sua doença. E o profeta Eliseu diz assim: ele vai ficar curado, certamente vai sarar. Porém, ele vai sarar, não sei. Sabe porque o profeta tem, um homem de Deus tem uma visão muito ampla dos acontecimentos. Ele vai sarar, a doença não vai matar ele. Mas eu estou sabendo que ele vai morrer. Como é? Vai sarar ou não vai sarar? Vai morrer, mas não vai morrer da doença. Ele vai morrer, apesar de não ser por causa dessa doença. Aí Eliseu resolve encarar o Azael. Sabe o que é aquela olhada? Olho no olho. Fitar os olhos em cima dele assim. E não deixar o cara se mexer. Até ele ficar desconcertado. O texto diz que ele ficou embaraçado com o homem de Deus encarando ele. E ele... O que está acontecendo? Por que o Senhor está... E o homem de Deus foi olhando e olhando e olhando, e daqui a pouco ele estava chorando. Aí Azael ficou mais complicado ainda a cabeça dele. Ele disse: por que o meu Senhor está chorando? Porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo nas suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos, rasgarás os ventres das grávidas. Que coisa violenta. E Eliseu está olhando para esse cara que ainda não é nada, e já sabe que ele vai fazer isso. E nem o cara sabia ainda. O cara disse assim: mas eu, teu servo, um cão, pode fazer uma coisa tão grande como essa? O Senhor me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Agora veja só, o cara não era filho do rei, não tinha descendência real, não era uma pessoa que pudesse, vamos dizer assim, herdar o trono, não estava nessa sequência aí de hierárquica. Mas quando Deus fala, sabe o que está dizendo. Ele voltou, deixou Eliseu, foi a seu senhor lhe perguntou: o que disse Eliseu? E ele disse assim: Eliseu disse que você vai sarar, a doença não vai te matar. E não matou mesmo, mas no outro dia ele molhou ele mesmo, Azael, molhou lá um cobertor e sufocou o rei na cama até ele morrer. Ele nem sabia que ia fazer isso, mas Eliseu foi revelado para isso. E tem mais coisas que vão se cumprir. Por isso que eu estou dizendo, profecia é uma coisa certa. Eu acho que é uma das grandes lições que nós aprendemos com os estudos da Bíblia. E isso faz acreditar cada vez mais, isso aumenta a nossa fé no que Ele já disse que vai acontecer nos nossos dias, e vai acontecer. E você diz assim: e como eu vou saber que vai acontecer? São tantas profecias que estão aí na Escritura Sagrada sobre a vinda de Cristo, sobre tantas outras coisas que vão acontecer, e você diz assim: como eu vou saber que isso vai acontecer? É só você olhar toda a história do Antigo Testamento, toda a história da Escritura Sagrada, e veja tudo que foi profetizado na Bíblia, e veja se alguma palavra profetizada caiu por terra. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Então é uma coisa que você precisa ter certeza na sua vida. O que Deus fala por meio da Escritura, para os nossos dias. O que Deus fala para você, para mim, para todos nós. Não há nada que o Senhor Deus fale que não seja cumprido. Porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Azael então tomou o cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei, e este morreu, e Azael
reinou em seu lugar. Em outras palavras, ele tomou o trono às custas da vida do rei. É assim que aconteceu. Então, vamos aos trocadilhos. Os nomes Jorão, Georão, esses nomes complicados aqui. No ano 5º do reinado de Jorão. Quem era Jorão? Filho de Acabe, rei de Israel. Então ele estava reinando aonde? Em Israel. Tinha 2 reinos aqui. Israel estava dividido, reino dividido. Judá, reino sul. Israel, reino norte. Capital de Judá, Jerusalém, capital de reino norte, Samaria. Então Jorão reina no lugar de Acabe em Samaria. Josafá, rei de Judá, reinando ainda Josafá, rei de Judá, começou a reinar Jeorão. Agora já não é mais Jorão, é Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Onde ele está reinando? Jerusalém. Então Jorão em Israel, Jeorão em Judá. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Mas o que ele fez? Andou nos caminhos do rei de Israel. Por que ele fez isso? Ele era genro de Acabe. Fez tudo que fazia a casa de Acabe. Sua filha era sua mulher. E ele fez o que era mal perante o Senhor o tempo todo. Rei de Judá, imitando o rei de Israel. Fazendo todos os pecados. E Deus poderia ter feito o que fez com Israel e com todo mundo que desobedece a sua palavra. Vou exterminar, vou eliminar, vou rasgar, vou acabar com tudo, vou destruir e acabar com essa geração de perversos e de corruptos. Mas por que não fez? Alguém lembra por que não fez? Porque ele diz assim, mas Deus não quis fazer destruição nenhuma com Judá porque ele tinha feito um compromisso, porque ele tinha dado uma palavra para Davi. E disse, Davi, se teu filho andar no caminho que tu andou, eu vou fazer ele abençoado para toda a geração, e você não imagina o tamanho desse reino. Mas mesmo que ele não seja fiel, mesmo que eles prevariquem aí, não sejam e não andem nos meus caminhos, eu prometo que por causa do teu nome, eu vou manter uma lâmpada acesa em Israel, em Judá, e não vou deixar esse trono cair. Vou ter sempre uma pessoa para suceder. Vai ter sempre um filho de Davi sentado no trono. Isso é uma palavra tremenda, porque um Deus que faz uma promessa dessa, e depois de tanta coisa ruim que acontece no meio do texto, e tantas coisas, e vai para cativeiro, e vai para tudo quanto é coisa que o Senhor vai punindo, mas Ele mantém a sua palavra. Sua palavra é fiel. Tem uma coisa que me chama muita atenção, é o Senhor dizer na sua palavra, se eu for infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É um Deus fiel que nós servimos, irmãos. É um privilégio grande servir a esse Deus. É preciso nós nos esforçarmos aos extremos para manter um padrão pelo menos próximo da sua fidelidade, a fim de honrar o seu nome, porque Ele tem cuidado de nós e vela pela sua palavra. Então, andou nos caminhos do rei de Israel, fez tudo que era, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de sempre ter uma lâmpada acesa a seus filhos. Então, nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá, claro, vai acontecendo os percalços. E constituíram seu próprio rei, que eles estavam subordinados a Israel, mas se rebelaram, como se rebelou também Zibna. Então, pelo que Jeorão passou a sair, todos os seus carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas. E ele foi derrotado? Não foi derrotado. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou com Deus, Deus está comigo. Por quê? Porque eu venci, porque eu estou sábio, porque está acontecendo isso. Não, isso não é parâmetro. Parâmetro para saber se Deus está com você e você com Deus, é a fidelidade. É o compromisso com Ele. Porque Deus é bom. A sua misericórdia não tem tamanho.
Ele vai simplesmente fazer a sua graça, fazer com que a sua graça seja derramada sobre todos. Mas não adianta chegar lá: Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, curei enfermos, eu profetizei no teu nome, o Senhor lembra de mim, porque eu sou o teu servo, o Senhor tem que lembrar de mim. Ué. Mas eu não estou lembrado de você, porque você não está com o nome escrito no livro da vida. Por certo, você não andou no meu caminho corretamente. Profetizou, expulsou demônio, curou enfermo, mas eu não sei quem é você. Por isso, a parte de mim, todo aquele que pratica é assim que funciona. Então, se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. E ao mesmo tempo se rebelou também a Líbina. Enfraqueceu Judá. É o que Deus permite. Por causa dos pecados de Jeorão, enfraqueceu Judá. Perdeu a força, perdeu o domínio sobre os edomitas, perdeu o domínio sobre a Líbina, e teve que matar, venceram as batalhas, mas de qualquer forma passaram a lidar com a rebeldia, que enfraqueceu o reino. Mas a lâmpada de Davi, Deus disse: mas eu vou manter acesa, não por causa de Jeorão, não por causa de Judá, mas, irmãos, e o mais impressionante, não é por causa de Judá. Não é por causa da nação. Essa palavra aqui é dizer, é por causa de Davi. Não é por outro motivo não, por causa de Davi, a fim de cumprir a minha palavra com o meu servo Davi. Então você pode ter certeza de uma coisa, que Deus se compromete com você, Ele é fiel a você. Ele tem prazer em honrar e sustentar a sua palavra. Aí você diz assim: mas quem sou eu para ter um Deus tão fiel a mim? Quem sou eu? Eu acho que se Davi pudesse fazer um julgamento, ele próprio fazendo sua própria avaliação, imaginando Davi, que não foi uma pessoa com todos os acertos na vida, que teve os seus percalços, que teve os seus acidentes de percurso na vida espiritual, em tanta coisa. Imagine se Davi fosse fazer sua avaliação e dizia assim: mas logo eu, quem sou eu para herdar uma fidelidade tão estrondosa como essa? Mas Deus vai dizer: eu dei a minha palavra ao meu servo Davi, e aconteça o que acontecer, vou sustentar a minha palavra e não vou apagar a lâmpada de Judá. Então esse é o Deus que vale a pena ser fiel a Ele. Então no segundo ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, claro, com o fracasso de Jeorão, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, porque esse Jeorão morre e entra Acasias, né? Descansou Jeorão com seus pais, reinou 8 anos e começou a reinar Acasias. Agora veja só, Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar. O que é que você enxerga aí? Um rei de futuro, não é verdade? Um garoto com 22 anos sobe no trono com todo o gás, com toda a saúde, com todo o vigor, com toda a disposição, e no trono que era de Davi. Pode imaginar quem vai ser esse cara? Reinou 1 ano em Jerusalém e morreu. Por quê? Porque ele também não fez o que era bem. Ele andou no caminho da casa de Acabe, fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe. Ele também era genro da casa de Acabe. O que é que você está entendendo aí? Às vezes, só ser jovem e de futuro não é tudo. Tem que andar com o Senhor. Tem que andar com o Senhor. Por isso que o Senhor diz que o jovem, quando teme a Deus e é sábio, ele pode aconselhar o velho. Mas às vezes o velho tem mais vigor e mais saúde. Por isso que o profeta Isaías profetizou em Isaías 40. Os jovens se cansam e se fadigam e desmaiam de tanto cansaço. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, queridos, o parâmetro aqui, deixa eu dizer uma coisa com
todo o sentimento do coração, que o parâmetro aqui não é a sua juventude, não é a sua competência, não é a sua capacidade, não é o seu jejum, não é a sua oração. O parâmetro aqui chama-se Deus na sua vida. É isso que manda. É isso que rege tudo, é Deus estar com você. Se Deus não estiver com você, não resolve. Por isso que Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor for comigo, olha, eu topo qualquer parada, eu subo qualquer ladeira, enfrento qualquer perigo, passo por qualquer tribulação. Mas se o Senhor não for comigo, nem me fale, porque eu não saio daqui sozinho, mais de jeito nenhum. Mas Moisés, eu vou mandar um anjo, o anjo é bom, o anjo é valente, foda. Não, com o anjo eu não arredo o pé daqui. Eu só vou se o Senhor for junto. Porque ele sabia de uma coisa: o sucesso de um homem depende de Deus. É a presença dele. É ele estar com você, ele endossar a sua história. É disso que você precisa. É por isso que às vezes, irmãos, nós temos que orar assim: preciso de ti. Você já pensou que a gente ora por tanta coisa, né? Nós colocamos as coisas na frente. Eu preciso disso. Meu Deus, eu preciso de dinheiro para pagar tal coisa, para fazer tal coisa. E a nossa oração tem que ser: Deus, eu preciso de ti. Tu é a minha provisão, tu é o meu suprimento, tu é a minha força, tu é a minha graça, tu é a minha alegria, tu é o meu fervor, tu é o meu tudo. Me ajuda. Então é isso que o Senhor está dizendo. Acasias tinha tudo para ser bem, tudo para ser um sucesso. Começou a reinar, reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe era filha de Oni, rei de Israel. Olha lá, tinha uma ligação com Acabe. Tinha essa história. Chamava-se Atalia, sua mãe. Depois você vai ver alguma coisa mais pela frente. Andou no caminho da casa de Acabe, fez o que era mal perante o Senhor. E olha, foi com Jorão, filho de Acabe, a remote de Gileade, a peleja contra Israel, rei da Síria. Mas os sírios o feriram. Não tem chance. Você vai ver, daqui para frente, você vai ver o cumprimento das profecias de Elias tudo. Voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios fizeram nele em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto ele estava muito doente. Mas nós vamos parar por aqui.